Hoje em dia, diante de tantos avanços tecnológicos, já chegamos a um ponto de que a inteligência artificial não é só ficção científica, ela está moldando literalmente o futuro em diversos setores e áreas de atuação profissional. E na indústria dos games não podia ser diferente. Mas isso não é novidade para ninguém, pois já vimos diversos jogos diferentes implementar vários tipos de mecânicas com IA. Mas afinal, até que ponto a IA é uma aliada ou uma ameaça nos videogames? Bom, eu sou o Henrique, estudante de engenharia e amante de games, e hoje pretendo trazer à tona um pouco dessa discussão com vocês. Primeiramente, preciso situar vocês sobre do que se trata uma IA. Então, para quem por acaso nunca ouviu falar, o que eu acho muito difícil, ou já ouviu falar mas não sabe direito o que é, inteligência artificial é um campo da ciência que se concentra na criação de computadores e máquinas que podem raciocinar, aprender e atuar de maneira que normalmente exigiria inteligência humana ou que envolve dados com uma escala maior do que as pessoas podem analisar. Ou seja, é como ensinar um computador a pensar e agir de forma autônoma, mesmo que de maneira limitada para ajudar em tarefas que vão desde coisas simples até tarefas mais complexas. Esse ensinamento envolve fazer a máquina identificar padrões, reconhecê-los e gerar outras informações a partir desses padrões. E existe um termo dentro da ciência da computação para representar o que eu acabei de falar, que é o Machine Learning, que na tradução literal significa aprendizado de máquina. Então, para começar, pegando um exemplo bem simples disso, são nas redes sociais, como YouTube, TikTok, Instagram ou até mesmo na Netflix, onde o algoritmo provavelmente vai identificar um padrão dos seus gostos e vai começar a te entregar cada vez mais conteúdos parecidos com o que você curtiu. Então, para quem deve estar se perguntando agora onde o ChatGPT ou o Gemini, que são IAs mais autônomas, se encaixam nessa história, então eu já adianto para vocês que existe sim mais de um tipo de inteligência artificial, onde essas, como o algoritmo das redes sociais e Netflix, se enquadram em um modelo de aprendizado supervisionado, que vai ser pré-programado e mapeado suas possíveis respostas, como por exemplo, se o usuário curtir um filme de terror, ou se o usuário assistir 3 filmes ou mais de terror, então vou recomendar mais filmes de terror. Vai ser mais ou menos assim que o algoritmo vai entender. Enquanto um modelo de aprendizado não supervisionado vai aprender padrões com base em dados não estruturados, ou seja, de uma forma mais livre e que o resultado final não é conhecido antecipadamente. Logo, o ChatGPT e outras IAs semelhantes funcionam dessa seguinte forma. Ele vai ter um certo banco de dados na internet, onde ele vai ler o comando que você deu e rapidamente vai pesquisar nesse banco de dados a partir do contexto que você deu e vai identificar os padrões relacionados a esse assunto. E por fim, ele vai montar sua própria resposta. Beleza, mas onde é que os jogos vão se encaixar nesse contexto de inteligência artificial? Bom, ele está basicamente presente em quase tudo. IA nos videogames não são novidade. Ela se encontra em jogos mais antigos como Pac-Man, GTA San Andreas ou Minecraft. E sim, Minecraft já tem quase 20 anos, então já tô considerando um jogo antigo, tá? E em jogos mais recentes como Alien Isolation, No Man's Sky ou Red Dead Redemption 2. A grande parada aqui é que, apesar de todos os jogos mencionados possuírem um modelo de aprendizado mais supervisionado, é nítido o quanto essas IAs evoluíram com o passar do tempo, sempre se parecendo cada vez mais com um modelo não supervisionado. E é muito legal saber que a gente foi de uns fantasminhas te perseguindo pra onde quer que você vá em Pac-Man, ou algumas simples interações de NPCs no GTA, para situações muito mais complexas como em Alien Isolation, onde você tem que ficar se escondendo e fugindo do xenomorfo, que é o Alien, e conforme suas ações forem umas 2 vezes ou mais repetidas, ele já vai detectar esse padrão e vai reagir para contornar a situação a favor dele, te forçando a sempre mudar de estratégia na tua gameplay. Ou seja, se você viu um local no mapa que você acha que ele nunca vai te pegar com você se escondendo ali algumas vezes, o alien vai passar a te procurar mais vezes naquela área para te pegar. E isso causa uma sensação de imersão absurda, porque vai parecer sempre que você está em perigo, o que é exatamente o que o jogo quer te passar.
Ao contrário de muitos jogos como um Dark Souls, por exemplo, que eu gosto muito inclusive, onde muitas vezes você tem que descobrir os padrões de ataque dos chefes para conseguir ganhar. Em mecânicas como as de Alien Isolation, o inimigo é quem vai aprender com os teus padrões. Em Red Dead Redemption 2, a aplicação de inteligência artificial nos NPCs é uma das coisas mais da hora que eu já vi em jogos de mundo aberto, porque literalmente cada NPC tem a sua vida, sua rotina diária e interage com você de maneiras diferentes de acordo com as suas ações no jogo. E em jogos como Minecraft e No Man's Sky, que usam geração procedural de cenários, ou seja, cada lugar que você visita no jogo é gerado de maneira aleatória em tempo real, essa aplicação de IA, quando bem aplicada, proporciona uma versatilidade e dinâmica de cenários muito interessante. Também vale ressaltar que a IA pode ser um recurso muito interessante para a otimização de jogos, como por exemplo as tecnologias inseridas nas placas da Nvidia e AMD, que são respectivamente as DLSS e FSR, popularmente chamadas de Frame Generation, que é um recurso que utiliza inteligência artificial para melhorar o desempenho do seu jogo e aumentar os quadros por segundo. Só que ativando isso, o jogo perde qualidade, porque a IA vai apenas simular os frames adicionais, então você pode perder um pouco da qualidade gráfica com erros de renderização ou distorção. Mas ainda assim, para quem só quer jogar o jogo no seu PC mais humilde e não se importa muito com o gráfico, esse recurso salva demais. Eu mesmo uso esse recurso quando meu PC não está tancando algum jogo. Mas afinal, por que então o uso de IA seria prejudicial de alguma forma para a indústria de jogos? Bom, para responder isso, precisamos levar em conta que a utilização de inteligência artificial na indústria de jogos, embora tenha potencial para impulsionar avanços, também traz preocupações que não podem ser ignoradas. Como todos já devem esperar, uma das principais questões é o impacto no mercado de trabalho. Modelos de IA, especialmente aqueles baseados em aprendizado não supervisionado, tem o potencial de substituir sim profissionais que hoje desempenham papéis fundamentais no desenvolvimento de jogos, como já vem acontecendo. Essa substituição, frequentemente motivada pela redução de custos, ameaça o lado humano e artístico da criação, algo essencial para a inovação e originalidade nesse campo. Com isso, a gente percebe que o processo criativo nos jogos é amplamente baseado em experiências, perspectivas e principalmente emoções humanas, que se refletem na narrativa, no design e na música, por exemplo. É dessa troca de ideias entre profissionais que frequentemente nascem conceitos brilhantes que cativam jogadores no mundo todo. Igual como eu citei o Dream Team que criou o jogo Chrono Trigger que eu falo no meu vídeo de cartografia nos games, que tá aqui no card. Quando as máquinas assumem esses papéis, há o risco de perder essa riqueza criativa em troca de eficiência. Outro ponto alarmante é o avanço das IAs que conseguem criar jogos praticamente sozinhas. Isso é até meio bizarro. Por mais que esses jogos no momento sejam simples e meio toscos em sua maioria, é apenas uma questão de tempo até que a tecnologia seja aprimorada, ocupando um espaço cada vez maior no mercado. Isso levanta a preocupação de que, com o passar dos anos, os jogos possam se tornar mais artificiais, perdendo o toque humano que dá personalidade e autenticidade às obras de arte que são os videogames, sabe? Então, embora as IAs sejam treinadas para aprender e simular o trabalho humano com eficiência, simular não é o mesmo que criar com base em emoções ou vivências reais. Essa diferença fundamental entre a imitação e a genuína expressão criativa pode levar a um mercado saturado de jogos tecnicamente perfeitos, mas desprovidos da profundidade e da alma que os tornam verdadeiramente memoráveis. Portanto, enquanto a IA pode ser uma ferramenta poderosa para auxiliar na criação de jogos, é crucial refletir sobre o equilíbrio entre o uso dessa tecnologia e a preservação do valor artístico e humano que define a essência da indústria dos games. Bem, só retornando agora um pouco para as partes interessantes do uso de IA nos jogos, temos várias situações que vêm surgindo constantemente entre a própria comunidade de jogadores. Por exemplo, no Skyrim, é possível adicionar um mod que basicamente os NPCs te respondem com base no que você quer fazer sem sair do personagem, literalmente aumentando muito a inteligência artificial do jogo e a imersão.
Seria como se o ChatGPT estivesse jogando junto com você. Sem falar nos mods de dublagem em português que tem nele e já vi também no Dragon Ball Sparking Zero. Sério, isso aqui é doideira. Mas eu sou Alduin, primogênito de Akatosh. Mulag Zoklot. Não posso ser morto aqui por você ou qualquer outra pessoa. Nada de perder tempo. Vamos acabar logo com isso. Excelente. Quero muito ver como tem sido o seu treinamento no além. Mas, na real, dublagem de IA nos jogos é uma coisa que divide muitas opiniões. Inclusive, acho importante ressaltar que existe um movimento de vários dubladores pedindo a regulamentação de uso de IA em dublagem. Porque além de ser uma coisa que diz respeito à profissão do dublador, também entra a questão da privacidade da pessoa com o uso da sua voz. Então esse é um assunto bem delicado e que não é o foco desse vídeo no momento. Dito isso, o ponto em que eu quero chegar, na minha opinião, é que na verdade não tem problema nenhum usar essas IAs como ferramentas que te auxiliam no processo de construção das suas mecânicas, dos seus cenários, da sua história ou qualquer outro aspecto do seu jogo. Isso na verdade acaba trazendo muitas soluções para empresas e desenvolvedores independentes, por exemplo, que em muitos casos não possuem grana para contratar um animador, um engenheiro de software, um game designer, um analista de marketing ou algum outro profissional necessário. Essas ferramentas estão aqui justamente para ajudar a gente, mas sempre temos que ter a visão de não ser totalmente dependentes delas. Além também de nunca deixar de lado as experiências dos profissionais que passam a vida inteira se qualificando para isso, não é mesmo? Então é isso, essa foi um pouco da minha visão sobre o tema, comentem aí o que vocês acham sobre isso. É um tema que se encontra bem alto ultimamente e achei que seria interessante de alguma forma abordar isso em um vídeo. Enfim, espero que tenham gostado do conteúdo. Se você assistiu até aqui, peço que me ajude curtindo esse vídeo e se inscrevendo no canal, porque isso me motiva demais. Bebam bastante água e até o próximo vídeo. Fui!